Então tá. Então, bom dia a todos, bom dia, presidência da mesa, cumprimentar os novos vereadores. Eu tinha trazido um vídeo e uma apresentação porque o engenheiro prefere falar menos e melhor mostrar mais, né? Mas vamos ter que fazer no improviso. No dia 8 de maio, na sessão da Câmara que ocorreu aqui, houve uma denúncia de um crime ambiental que estava ocorrendo no transbordo. Para surpresa dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, que receberam essa notícia enquanto trabalhavam, nós não entendemos o motivo da denúncia. Hoje eu vim aqui explicar como é que funciona a operação do transbordo, para que vocês entendam como a desinformação pode ser prejudicial para a população de Caxias. O transbordo ele existe para que a gente possa acumular os resíduos para transportar para aterro. Hoje nós recolhemos os resíduos com os caminhões compactadores, que eles conseguem carregar uma pequena quantidade de resíduos. No transbordo, a gente coloca esse resíduo dentro de uma carreta que comporta a quantidade de até 8 compactadores. Infelizmente, durante a crise que aconteceu por causa das intempéries, nós tivemos alguns problemas de manutenção nas carretas, o que impossibilitou o transporte do resíduo até o aterro. Nós tivemos as estradas bloqueadas. Uma vez as carretas na manutenção, não existiam peças para consertar os caminhões, porque todas as estradas até Porto Alegre estavam bloqueadas também. E aí na segunda, de manhã cedo, na segunda, dia 6 de maio, a Codec entrou em contato comigo, Henrique, responsável pelo transbordo e pelo aterro, técnico formado e pós-graduado em tratamento de resíduos, e perguntou: Henrique, o que nós fazemos? Deixamos na rua o resíduo ou trazemos para o transbordo? Prontamente, tecnicamente, eu tomei a decisão. Eu, técnico da Secretaria, não político, e não como parte do governo, como técnico da Secretaria do Meio Ambiente, para que se acumulasse o resíduo no transbordo. Porque o resíduo na rua, além de ser um meio para reprodução de vetores como ratos, baratas e outros insetos que transmitem doenças, poderia com a chuva entupir os bueiros e causar mais desastres ainda. Nas últimas semanas a gente vem recolhendo resíduo como a gente nunca recolheu na história de Caxias. Nós já ultrapassamos os 400 toneladas dia que nós recolhíamos. E por causa de 3 dias, e que estava acertado a limpeza, sem nenhum contato com os técnicos da Secretaria, porque nós não fomos acionados em nenhum momento para perguntar o que estava acontecendo. Nós não fomos perguntados. Às 7 da manhã se fez um vídeo, às 8 da manhã se apresentou, às 9, 10 horas da manhã. Na verdade, dá exatamente 1 hora e 45 minutos do início da sessão. Foi apresentada uma denúncia sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E aí se joga isso para a população, nossa, que horror. Aí eu vejo manifestações de é um crime ambiental. Nós tivemos vereadores que nos defenderam sim, mas me envergonha porque ninguém perguntou ao vereador. Você conversou com a SEMA para perguntar o que está acontecendo? Você falou com os técnicos concursados de provimento efetivo da Secretaria para saber o que estava acontecendo? Vocês entendem que não é só eu, o técnico da Secretaria, que estou indignado, todos os técnicos da Secretaria estão indignados. Porque esse é o nosso trabalho independente de governo. Eu já estou aqui desde o governo Sartori. Então eu passei o governo Sartori, o governo Alceu, o governo Guerra, o governo Cassino e estou no governo Adiló. Eu sou técnico da Secretaria independente de prefeito, independente de secretário. Senhores, eu quero que fique claro para vocês, vereadores. Nós, técnicos dedicados da prefeitura, somos poucos. Nós, funcionários dedicados, somos poucos. Que trabalham mesmo sem receber. Que utilizam ferramentas e conhecimentos que não são da sua área. Mas nós estamos lá. E se vocês não tiverem esses técnicos lá de vocês, aqueles que almejam o executivo, vocês não terão nada. Muito obrigado, presidente.